Boa noite, professor. Renata Barros, do Globo Esporte. Professor, o que representa nessa vitória após 4 rodadas sem vencer, de virada, dentro de casa, diante da própria torcida? O Cuiabá que se apresentou hoje é o time que o senhor deseja ver no restante da competição? E nesse contexto de o que o senhor deseja ver em campo, né, eu gostaria de saber se há previsão para o Sander voltar a jogar. A gente recebeu uma informação de que ele poderia vir a passar por uma cirurgia no joelho. Isso confere? Como que está a situação do jogador? Obrigada. Bom, vou começar respondendo do Sander, depois. A questão do Sander é com o doutor, né? Ele que tem a responsabilidade, o que a gente tem visto que o Sander está treinando ali, está buscando a recuperação, né? Aí qualquer coisa de parte clínica, aí o doutor que pode responder para você. Qualquer coisa que eu fale aqui, eu vou estar trazendo uma inverdade, uma falta de informação correta, entendeu? O que eu posso te dizer é que ele está treinando. Não está treinando com bola, com o grupo, mas está treinando. Em relação à vitória, precisávamos voltar a vencer, né? Que bom que foi hoje, que bom que a gente conseguiu com essa vitória retomar o nosso pezinho ali no G4. O campeonato é muito difícil. Nós temos que seguir firme e forte. Nós temos ainda 3 jogos para fechar o primeiro turno. 3 jogos dificílimos. O Goiás num grande momento, o América em recuperação, o Criciúma em recuperação, 2 jogos fora, né? Então, era muito importante ganhar hoje. E, graças a Deus, conseguimos. A gente tinha a equipe um pouco desfalcada, mas o que a gente fica feliz é que os jogadores que entraram conseguiram acrescentar, conseguiram dar a sua contribuição, né? Jogadores jovens, como o Marcelo, que vem crescendo jogo a jogo, como o David, que fez um jogo muito bom, né? O Vitor, que entrou no decorrer, o Jadson entrou no decorrer, e pudemos já começar a dar ritmo para o Arthur, né? E todos os outros que estiveram dentro de campo, se esforçando ao máximo, né? Procurando entregar o seu melhor. Nós não começamos bem na partida ali, tivemos um descuido, mas eu acho que o que a gente quer é o espírito apresentado, né? A equipe não se intimidou, foi atrás, foi buscar, entregou o máximo que pôde, conseguiu reverter o placar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo soube trabalhar o jogo, né? Conseguiu o 3-1, que trouxe mais tranquilidade, e eu acho que é isso aí. Nós temos que estar crescendo em cima, jogo a jogo, né? E vamos trabalhar para fazer cada vez melhor. Boa noite. Boa noite, Guto. Yasmin Barros, Dona Coruja. O Cuiabá não vencia desde os dias 6 de junho, 1-0 contra o Paysandu, e agora hoje, depois de mais de um mês depois, conseguiu a vitória, conseguiu marcar gols e está de volta ao G4. Como manter uma constância e continuar em uma sequência positiva após 3 derrotas consecutivas, né, e o empate contra o Remo? Vamos trabalhar para que essas derrotas que aconteceram já tenham passado, né? E não adianta, a competição ela vai trazer vitórias, ela vai trazer empates, ela vai trazer derrotas. Eu acho que a gente tem que valorizar o momento, e o momento foi de vitória, né? Aqueles outros a gente já lambeu a ferida, já buscou correções, temos a consciência do que pode ter acontecido, né? E estamos trabalhando para fazer cada vez melhor. Eu acho que a questão da confiança, que vem com uma vitória boa, é um ponto para que a gente possa ir para Goiânia e fazer um jogo de alto nível e buscar os nossos interesses lá, que é somar pontos. Eu acho que parte por aí, né? A gente conseguir entender
que nossa equipe é competitiva e quando ela se entrega da maneira que se entregou hoje, a tendência é conseguir um bom resultado. Como se entregou contra o Remo também. Boa noite, Matheus Paz, do Orgulho Dourado. Fugindo um pouco da partida de hoje, nós estamos aí com a janela de transferência aberta. Oi. A janela de transferência aberta e o torcedor cuiabanista aguarda por reforços. E nós fomos, assim, de certa forma, surpreendidos por essa troca do Derek Lacerda pelo atleta que veio do Sport. Muitas das vezes o torcedor do Sport comemorou como um gol a vinda desse atleta e o torcedor cuiabanista ficou surpreso pelos números, mesmo no momento ruim do Derek atualmente, mas pelos números que ele tem na temporada, por ser artilheiro. Essas trocas têm indicação direta do treinador, os reforços que estão chegando é indicação sua, e se precisava desse momento, aquela tão reoxigenação que o Cristiano sempre diz, uma vez que o atleta que lá do Sport não estava rendendo, na sua estreia hoje já conseguiu abrir o placar, marcar seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá. Obrigado. Eu acho que quem indica ou deixa de indicar não é o mais importante. O mais importante é o que cada um tem para entregar. O Derek pôde entregar muita coisa, é um jogador que a gente sabe do valor dele e acabou indo para lá, e o Carlos Alberto, se puxar histórico dele também, tem muito entregue para os clubes que passou e hoje começou entregando bem também. Então vamos olhar essa faceta aí, né? O Derek foi buscando se ajustar junto ao Sport, o Carlos veio, começou a se ajustar aqui, e importante que lá no final são dois grandes jogadores e que os dois estejam felizes no final, com bom desempenho nos dois clubes, o Derek como nos ajudou aqui, o Carlos agora nos ajudando. Boa noite, professor. Boa noite. Jorginho de Chapa. A gente foi inundado essa semana com uma polêmica sobre a questão dos atacantes voltando para marcar e sua dedicação quanto a isso. E hoje no jogo do Cuiabá, os meias, a parte mais ofensiva do Cuiabá, foi responsável por quase 90% dos desarmes e interceptações. Queria saber do senhor como é esse trabalho de fazer esses atacantes se dedicarem tanto à fase defensiva como a gente viu hoje. Mentalização do futebol moderno, características, né? Treinamento, exercícios que induzem a essa situação. E a equipe que não jogar assim não tem como se estabelecer. Vocês acabaram de ver o Mundial de Clubes e acho que puderam constatar o quanto os atacantes marcam, né? Essa situação de que o atacante ataca e os outros é que marcam, totalmente ultrapassada, né? É um futebol da antiga lá, né? E a evolução do futebol hoje pede. Porque não é o jogador, não é a linha. São 11 defendendo e 11 atacando, inclusive o goleiro, com participações na manutenção de posse, no início da jogada, às vezes com um passe bom, às vezes com um passe de ruptura de linha, às vezes com um passe mais longo, alongado para a disputa, né? Esse é o futebol moderno. Isso aí é a evolução da preparação física, da preparação tática, né? E de condições técnicas também. E o jogador que não tiver dentro desse padrão fica difícil, porque ele não vai trazer ao clube que ele joga soluções, ele vai trazer problemas. A não ser que esse clube tenha 2, 3 jogadores que compensem ele, né, na totalidade. E ele faça uma diferença muito grande em alguns quesitos que ele possa ser muito bom, né? Senão não consegue, não tem como, tá? Você vê o Chelsea, o centroavante do Chelsea, jogo contra o Palmeiras, o início do jogo, ele matava a jogada o tempo todo. Ele saltava e dava porrada na zaga do Palmeiras, né? Irritava a zaga do Palmeiras, centroavante, né?
É isso. Esse é o futebol moderno. Quem não olha desta maneira, quem não enxerga dessa maneira, está ultrapassado. Boa noite, professor. Oi. Boa noite, professor Guto, Caio Henrique do Olhar Esportivo. Eu gostaria que você falasse um pouco do Vitor Bárbara, né? Ele que veio do Desportivo Brasil, ele, pelo que consta que o primeiro jogo dele foi contra o Coritiba, fora de casa, e hoje ele teve minutos em campo. Uma surpresa positiva, até porque ele sofreu a penalidade. Como é que você avalia a minutagem desse jogador para o jogo de hoje? É um menino que chega de uma prateleira não tão alta, de uma prateleira alta para clubes de formação. O Desportivo Brasil tem uma tradição de formação, mas não tão alta em experiência no profissional. Mas um menino dedicado, esforçado, trabalha muito forte dia após dia, e vão aparecendo as chances, e quem aproveita ganha chance. Ele entrou bem contra o Curitiba, entrou no final, mas teve lucidez, teve entrega, né? E hoje, novamente, teve entrega, teve lucidez e saiu premiado com um lance que contribuiu muito para a equipe. Então, eu acho que é isso. Trabalhou muito o lado defensivo, foi uma peça que raciocinou o jogo da maneira que tinha que raciocinar e jogar no momento que ele entrou no ataque. Ele oportunizou as saídas de contra-ataque da equipe, soube segurar a bola no momento certo, soube trabalhar situações de ataque, a hora que tinha que pisar na bola e voltar, enfim. Tem que estar em sintonia, tem que estar trabalhando para saber o que tem que executar e tem que ter lucidez na hora de executar, e foi o que ele fez. Então a gente fica feliz por ele, por tudo que ele trabalha, poder, nesses minutos que ele teve dentro de campo, ajudar da maneira que ajudou, né? E sair compensado com uma boa atuação. Professor, hoje nós vimos um Max um pouco mais recuado, e é um jogador de extrema importância na partida de hoje. Foi uma opção tática ou mais ou menos o espelho de jogo contra o Amazonas permitiu o Max mais recuado? Como é que o senhor avalia o jogador? Necessidade. Essa é a nova função para o Max hoje? Para essa partida, sim. Por quê? Nós não tínhamos o Caleb, nós não tínhamos o Patrick, não tínhamos o Mineiro, tivemos que baixar o Denilson, e aí tínhamos 2 meias, porque o David é 10 também, é um 8,5 para 10, e o Max é um 8,5 para 10. Alguém, que bom que os dois são muito potentes, né? O que, em termos de preenchimento de espaço, trouxe um certo equilíbrio para o meio, né? E são jogadores de boa técnica, inteligentes, que têm uma boa leitura de jogo e muito competitivos. E não foi diferente hoje. E aí, quem nós baixamos um pouco mais? O mais experiente, né? Os dois têm uma característica muito parecida, o Max é mais experiente, trouxemos o Max um pouquinho mais atrás, para equilibrar a equipe, nada mais do que isso. E você vê o quanto o Max tem contribuído, né? No jogo do Remo ele começou, que ele também faz esse meia-ponta, né? Que a gente tem colocado ele como meia-ponta, e vinha muito bem na partida como meia-ponta, fez algumas jogadas muito boas, mas teve, por necessidade, que terminar de lateral esquerdo, ajudando. Isso é entrega, isso é comprometimento com o grupo, né, com o projeto, e a gente tem que valorizar jogadores com esse perfil, com esse comprometimento. Guto, aqui atrás, Fernando Soares, Esporte Notícias, com sua vasta experiência no futebol, é o segundo ex que você vai encontrar aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Curitiba cerca de um mês atrás e agora vai enfrentar o Goiás, clube onde você passou lá em 2023. E o Goiás tem 70% de aproveitamento dentro de casa. Teria algum macete ou alguma estratégia que o Cuiabá vai seguir para poder somar ponto ou pontos lá em Goiânia? Se eu comentar alguma coisa contigo aqui, os caras vão estar ligados lá e vão estar sabendo.
Com certeza nós vamos estudar o que a gente tem condições de estudar e procurar dentro das peças que nós temos, armar a melhor equipe possível para que a gente possa rivalizar um grande jogo contra eles lá.